Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Luanda e como prometido, estou fazendo uma série de lives, alguns vídeos aqui sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o primeiro vídeo que eu gravei se chama Saúde também é coisa da sua cabeça. Dicas de como a gente pode fazer para estar melhorando a nossa saúde física e mental, né? Principalmente final de ano, onde começa todas aquelas coisas, né? A gente tá cansado, as pessoas não aguentam mais, esgotamento físico e mental, estresse, ansiedade e tudo mais. Então vamos lá. Dicas de como pode facilitar tudo isso, né? Como nós podemos facilitar a nossa vida e viver melhor. Então hoje eu vou falar sobre o estresse, né? O que o estresse causa no nosso organismo? Como que ele pode afetar? O que acontece? Muitas vezes a gente fala, a pessoa não tá bem, o que está acontecendo? É só estresse, né? É só estresse. Mas esse estresse pode te levar a algo mais sério. Eu tô lendo aqui, né, trazendo algumas informações para vocês de um livro chamado O Poder da Esperança. Ele é de um psicólogo e um jornalista que escreveram esse livro. O psicólogo é Julián Melgosa. Ele é formado em psicologia pela Universidade de Madrid, é doutor em psicologia educacional pela Universidade de Andres, membro da Sociedade Britânica de Psicologia, foi professor universitário e autor de artigos e livros na área de saúde emocional e nascido na Espanha. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? Sobre o estresse. Então, o estresse é excesso do presente. Eu falei aqui em outros vídeos sobre a depressão, que é o excesso do passado, a ansiedade, que é excesso de futuro, e hoje eu vou falar do estresse, que é o excesso do presente. Tudo que é excesso não é bom, né? Mesmo o presente, a gente sempre fala, precisamos nos concentrar no hoje, naquilo que interessa, né? Nós temos o hoje para viver. Nós temos o hoje, nós precisamos fazer o hoje ser muito bem feito, viver o melhor que a gente pode fazer na vida hoje. Porém, o que tem de excesso também faz mal, né? Mesmo que seja o presente. Até o presente ele pode fazer mal se for em excesso. Então, excesso de presente, excesso de hoje também é que causa o estresse, né? E agora eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho os efeitos físicos e psicológicos do estresse. O que isso pode causar na sua vida? Você está estressado? Não espere, procure ajuda o quanto antes, não deixa isso virar uma bola de neve. Muitas vezes a gente pensa, só estresse. E a gente se conforma com isso porque a maioria das pessoas estão vivendo isso também. Então a gente acaba se conformando que é normal, todo mundo está passando por isso. Não é normal. A sociedade está doente. E você quer estar doente no meio deles? No meio de todo mundo doente? Ou você quer ser a pessoa que está bem, que pode ainda ajudar aqueles que estão doentes, né? Então vamos lá, efeitos psicológicos e físicos do estresse. O estresse tem influência sobre diversas doenças e o estado de desequilíbrio causado por ele enfraquece a mente e o corpo para enfrentar essas situações. Então o excesso, de estresse, ele enfraquece a nossa mente e o nosso corpo e a gente acaba não conseguindo realizar aquilo que precisaria. Enfrentar a vida de cabeça erguida, né? Então, o pensamento, as emoções e a conduta também sentem os efeitos do estresse excessivo. Pensamentos: dificuldade para pensar coerentemente, falhas de memória, falta de concentração, conceitos equivocados. Por acaso alguém está passando por isso? Alguns sintomas desses? Dificuldade para pensar coerentemente, falhas de memória, falta de concentração, conceitos equivocados. A falha da memória nem sempre é um indício de Alzheimer, né? Ela pode ser só um estresse, mas se você não tratar, tem que verificar isso. Não fique esperando, o estresse vai passar, ou pensar que é só estresse e o estresse vai passar e pronto, acabou. Procure ajuda o quanto antes e tenha uma vida
saudável, mais feliz e mais leve. Em relação às emoções, tensão constante, medo de contrair alguma doença, impaciência e irritabilidade, complexo de inferioridade, etc. Então vamos de novo sobre as emoções, o que o estresse pode causar: tensão constante, medo de contrair alguma doença, impaciência e irritabilidade, complexo de inferioridade. Já percebeu aquela pessoa que todo o tempo ela acredita que os outros são melhores do que ela? Sempre as outras pessoas fazem melhor e são melhores do que ela? Isso é o senso de inferioridade, o complexo de inferioridade. Eu nunca me basto. Os outros sempre são melhores, né? E o que fazer? E o que fazer? Muitas vezes dizer para essa pessoa que não, que ela é importante, que ela tem as qualidades dela, ela só é diferente dos outros, às vezes não basta, porque isso está tão fixado já na mente e no corpo dessa pessoa que ela não vai acreditar. Então é melhor ela continuar acreditando que realmente é isso, que realmente os outros são melhores, os outros fazem melhores, né? Fazem melhor do que a gente. Mas isso é um perigo, porque todos nós temos a nossa capacidade. Todos nós somos iguais perante as capacidades que nós temos. Apenas uns desenvolvem mais do que os outros, de acordo com o interesse de cada um. E está tudo bem. Está tudo bem. A gente não precisa fazer tudo que os outros fazem. O problema da nossa sociedade é esse, né? Muitas vezes nós precisamos nos encaixar no que a sociedade acha que tem que ser. Então, o fulano, por exemplo, ele consegue levantar cedo, faz uma caminhada, vai na academia, trabalha e faz isso, e faz aquilo, e não sei, e faz, né? E não fica doente. Aí todo mundo quer fazer igual, porque acredita que tem que ser assim, porque é assim que é o legal, assim que tem que ser. Não, gente, cada pessoa é uma, é única. Você precisa sim se movimentar, trabalhar, fazer exercícios físicos, mas de acordo com a sua capacidade. Você vai fazer as coisas, realizar as atividades da sua vida de acordo com a sua capacidade. E você é tão especial quanto o outro, certo? Você é tão capaz quanto a outra pessoa. Em relação ao comportamento, declínio da fluidez verbal, a pessoa começa a se atrapalhar tudo para falar. Risco de uso de substâncias prejudiciais, que não preciso nem falar quais são, né? Todo mundo já sabe. Ausência habitual na escola ou no trabalho, a pessoa começa a faltar, porque ele já não tem mais aquela disposição de estar lá, né? Dificuldade para dormir e problemas de relacionamento. Alguns dos problemas que o estresse pode causar na sua vida. E olha, você trabalhando o estresse, você pode estar trabalhando todas essas áreas da sua vida. Já imaginou? Por isso que a gente fala, a gente na terapia, eu, né, como terapeuta, a gente não trata a causa dos problemas. A pessoa está com insônia, por exemplo. O que eu vou tratar? Normalmente eu trato o estresse. Quando eu trato o estresse, que é a causa, que é a raiz de todo o problema, milhares de problemas se resolvem. Ah, barras de axis cura tal coisa? Não sei. Se ela for de problema emocional, sim, ela vai curar. Ah, barras de axis cura depressão, enxaqueca, ansiedade, síndrome do pânico, dores físicas, emocionais, fibromialgia, dor de cabeça. Mas cura tudo? Não sei. Tudo que for de causa emocional, como a gente trabalha a raiz das emoções, ela vai melhorar e ela vai se curar. Inclusive, se a pessoa estiver disposta a investir nela o tempo necessário para que o corpo dela se trabalhe sozinho. Porque o que nós fazemos, pessoal, nós não fazemos mágica. Nós estimulamos o teu corpo a se trabalhar e se curar. E ele se autocura sozinho.
Quando você corta um dedo, por exemplo, né? Quando o corte é pequeno, o que que você faz? Apenas você faz um curativo ou nem isso e deixa. 2, 3 dias está cicatrizado. Uma pequena queimadura, né? Cria aquela bolha e tal, e daí de repente estoura aquela bolha e de repente você está curado. É isso. O nosso corpo ele se autocura. Quando nós estimulamos, né, ele da forma correta, no caso nós temos os pontos certos para estimular, as barras de Axis trabalham com 32 pontos na nossa cabeça. E a reflexologia trabalha com os pontinhos nos pés, né? Eu trabalho principalmente com a reflexologia podal, que é para acalmar dores no corpo, dores físicas, e também trata estresse, insônia, todas essas coisas aqui que é causado depressão, ansiedade, tudo isso é tratado junto. Por quê? Porque quando eu coloco o seu corpo no equilíbrio, ele se cura. Não sou eu que curo, não é a minha técnica que cura, é o seu corpo que se autocura. E olha que interessante, então não espere ficar grave a situação para você procurar ajuda. Ah, mas eu tenho estresse e nunca vou ficar doente. Que bom, que ótimo que assim seja, realmente. Mas chega um momento na vida que às vezes o corpo não aguenta. Então, muito cuidado com isso. Efeitos físicos e psicológicos do estresse, então, de pensamento, de emoções e de comportamento. Olha só, eu vou trazer aqui o estresse permanente, né? Uma descarga de estresse, adrenalina, a gente sempre tem. Mas o que a gente não pode ter é estresse permanente, que é o grande perigo. Aqui está contando uma história de Paulo, né? Paulo ainda não havia chegado ao ponto de desenvolver uma doença física, mas estava a caminho disso. Ele precisava mudar urgentemente seu estilo de vida. Do contrário, o preço pago por ele e pela família seria alto demais. Quando o rendimento no trabalho é mantido à custa do alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência. Não adianta a gente falar que nós somos pessoas e que a gente trabalha sobre estresse permanente, sobre pressão, né? Podemos até aguentar um certo tempo, mas a gente não aguenta por muito tempo. Quando o rendimento no trabalho é mantido à custa de alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência. E quando sua duração for ainda mais prolongada, surge o risco de sérios transtornos no organismo e na mente. Em uma experiência feita com 400 participantes, todos em bom estado de saúde, verificou-se o nível de estresse deles por 12 meses. Foi-lhes administrado um spray nasal que continha 5 tipos de diferentes vírus do resfriado comum. 5 tipos diferentes de vírus do resfriado comum. A seguir, foram examinados diariamente para analisar a presença ou ausência do vírus nas vias respiratórias e os possíveis sintomas do resfriado. Vejam os resultados. Foram encontrados vírus em quase todos os participantes. Apenas a terça parte deles contraiu o resfriado. Quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus. Quanto maior o nível de estresse, maior a manifestação de sintomas. Os classificados com alto grau de estresse contavam com o dobro de possibilidade de contrair resfriado. O efeito do estresse era significativo, mesmo depois de eliminar variáveis importantes como a idade, prática de exercícios, dieta e consumo de álcool e fumo. Então, olha que interessante, pessoal. Ah, mas eu tô ali só com resfriado. Ah, mas é uma gripezinha. Ah, mas é uma herpes, né? A herpes é mais comum aí surgir com o estresse da galera, né? Então, é só uma herpes, isso já passa.
Que bom, tomara que passe, tomara mesmo que passe, né? Como prevenir o estresse, então? Aqui algumas dicas, né? O que fazer? O bom uso do tempo previne o estresse. O bom uso do tempo previne o estresse e precisamos saber como organizá-lo. O tempo é um dos bens que recebemos na mesma medida, que todos recebemos na mesma medida. Esse bom uso depende da maneira como cada um utiliza. O que fazer para utilizá-lo equilibradamente? Seja realista. Você conhece o ditado: não se pode dar um passo maior que a perna, né? Seja realista. Isso eu posso, tenho condições de fazer, isso não é para mim. Ou pode ser para mim, mas com um tempo mais prolongado, né? Não querer tudo agora. Estabeleça prioridades. O que é prioridades na sua vida? Tem um caderninho, uma agenda, alguma coisa para você anotar tudo o que você precisa fazer, tudo o que você escolhe fazer durante aquele dia. E veja o que realmente é prioridade. A agenda, ela é fantástica, é maravilhosa para diminuir a ansiedade e o estresse. O que acontece? Quando eu coloco no papel, quando eu coloco na agenda, principalmente eu levanto, né? Eu já pego minha agenda, tiro meia hora do meu dia para organizar a minha agenda. Hoje eu vou fazer isso. Se quiser colocar horário, coloca. Mas lista tudo o que você precisa fazer durante o dia. Você vai ver que você vai fazer tudo e vai ainda te sobrar tempo. Quando você não utiliza agenda, tu tem na cabeça. A maioria das pessoas tem o problema de querer guardar tudo na cabeça. Eu preciso fazer isso, lavar roupa, né? Eu levanto, tenho que lavar a louça, fazer isso, lavar roupa, varrer a casa, sei lá, as donas de casa, dando um exemplo aqui. Eu vou para o trabalho, eu tenho que fazer isso, mas eu quero colocar só na minha cabeça. O problema é quando a gente guarda tudo na cabeça. A gente não faz o que deveria fazer, aquilo que é a prioridade pra gente. Oi, Wanda, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, nós estamos hoje, Wanda, conversando como prevenir o estresse, né? Depois você assista aqui do começo da live pra você ver, tem umas coisas bem bacanas aqui sobre os sintomas do estresse. Então, como prevenir o estresse? Seja realista, né? Uma coisa de cada vez. O passo, o tamanho da perna. Estabeleça prioridades. E eu ainda digo, anote na agenda. Diversifique suas tarefas. Faça tarefas diferentes durante o seu dia. Não faça as mesmas coisas sempre. Sempre procure algo diferente para você estar fazendo. Seja organizado. O que significa isso? Seja organizado. Não é neurótico, tá? Não é neurótico. É ser organizado. Pessoa organizada, ela não é neurótica. Neurótico é uma pessoa, organizado é outra, perfeccionista é outra, tá? Então, vamos ser organizados. O que é isso? É isso que eu tenho que fazer. São 10 atividades no meu dia, são aquelas 10 aqui. E tá tudo bem, tá? Viva de forma simples. Não complique a vida. A vida é simples, ela é tranquila, ela é maravilhosa e nós devemos viver com simplicidade. Eu até vou ler o que o livro diz aqui sobre isso. Lazer que absorve muito tempo, férias, esbanjadoras, esportes extravagantes pode se tornar causas do estresse. Todos exigem não apenas grandes despesas econômicas, mas também o uso de tempo e energia para poderem ser realizados. Experimente atividades simples como um passeio ao ar livre ou ler um bom livro. Aprenda a se alegrar com coisas simples que proporcionam verdadeira felicidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Que não precisa você querer viajar para a praia toda hora, fazer programas caros e que exige muito esforço, né? Tanto físico quanto mental, quanto financeiro. Procure algo que seja mais leve, que seja mais calmo e que você não gaste muito para aliviar o seu estresse. A vida pode ser só uma caminhada na quadra, já ajuda, né? Não precisa ir para a praia todo mês, por exemplo. Como superar o estresse, então, aqui? Ele fala no plano mental. Bloqueie os pensamentos negativos. Olha só, quem está assistindo as lives desde o começo,
Desde a primeira, que era saúde também é coisa da sua cabeça, a outra que era sobre a ansiedade e a outra que era sobre a depressão, tá ouvindo isso o tempo todo. Bloqueie pensamentos negativos. Bloqueia pensamentos negativos. Os pensamentos são uma das únicas coisas que a gente pode realmente controlar, são os pensamentos. Se a gente não tiver condições de controlar nem os nossos pensamentos, imagina nossas emoções e tudo que acontece na nossa vida. Os pensamentos nós temos condições, sim, basta escolher e querer de verdade. Então, bloqueie os pensamentos negativos. Como que você vai fazer isso? Boa pergunta. Como eu vou fazer isso se eu não paro de pensar, se o meu pensamento ele flui o tempo todo? A gente não para de pensar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou trocar de pensamento. Quando eu estou com pensamento destrutivo, negativos, eu vou trocar por outro tipo de pensamento. Como eu posso ter um pensamento mais alegre, mais feliz? Faça essa pergunta. Como eu posso ter pensamentos mais construtivos? Como eu posso ter pensamentos mais construtivos? Quando você faz esse tipo de pergunta, abre possibilidades de que isso aconteça na sua vida. E comece a fluir, escuta uma música alegre, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, vai olhar a natureza, vai olhar uma árvore, o vento, vai perceber o que o vento faz nas árvores aí, para você sair daquele pensamento negativo. Escolha temas e motivações de pensamento positivo ou neutro. Olha aqui, escolha temas e motivações de pensamentos positivo ou neutro. No mínimo neutro, Pelo menos para zerar aquilo que a gente estava pensando antes, do pensamento negativo. Pensamentos criam a nossa realidade. Então, muito cuidado. Qual é a realidade que você quer criar? Pensar. Tenha como motivação as preocupações construtivas. As preocupações construtivas. Planejamento, o que eu quero fazer na minha vida, como que eu quero viver, como que eu quero ter a minha saúde, Como que eu vou fazer para as coisas acontecerem do jeito que eu escolho. Ao invés de ficar reclamando e perguntando por que as coisas estão ruins na nossa vida, Ao invés de a gente ficar, por que isso aconteceu comigo? Por que, a vida é tão sofrida? Por que as coisas não fluem? Essas perguntas não te trazem a resposta que você gostaria, não mudam a sua vida. Eles só vão te trazer possibilidades de você perceber o porquê que aquilo lá já está daquele jeito. Mas não é isso que nós queremos, Nós queremos coisas melhores. Nós queremos mudar a realidade. Principalmente quem não está na boa realidade, ela vai querer mudar. Então, a pergunta é, como eu posso fazer diferente? Como pode melhorar? Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Como eu posso ser mais saudável? Essas perguntas são mágicas. Utilizem elas e vocês vão ver como transforma a realidade. Despreze crenças irracionais. Crenças, o que são crenças? Nós no Axis nós chamamos de ponto de vista. São crenças, Crenças. Aquilo que nós acreditamos como verdade, como mentira. Oi, Ariel, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Emerson, professor Emerson, seja bem-vindo, professor. Nós estamos falando aqui, professor, sobre estresse, Sobre esse povo que está no estresse, principalmente no final de ano. E o que causa no nosso corpo e como se livrar dele um pouquinho, No plano físico, então, como que a gente faz para aliviar esse estresse? Olha só, o professor acabou de entrar aqui, professor Emerson do Karatê, professor de Karatê. O exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Então, procure algum tipo de exercício físico que você gosta de fazer, porque também precisa gostar. Precisa gostar ou você aprende a gostar depois. Segundo ponto é o relaxamento. O relaxamento é um outro bom remédio, ótimo remédio, A gente precisa relaxar. Como que é relaxar? É você poder sentar
sem se preocupar. É você poder ficar meia hora deitado ali, sem se preocupar com nada, como se não tivesse mais nada para fazer na vida. Se você tiver as condições de fazer isso, você vai encontrar a saúde física, psicológica e emocional da sua saúde, né? Outro ponto é a respiração profunda. Respiração profunda. Faça um teste aí. Você consegue respirar realmente profundamente? A maioria das pessoas que tem ansiedade, depressão, estresse, elas não conseguem respirar com eficiência. Elas sempre estão muito afobadas, corre para todos os lados, quer resolver todas as coisas, né? Estão sempre apagando incêndio e elas não conseguem nem parar para respirar. Então, a respiração profunda, a respiração consciente, ela é muito importante também para aliviar o estresse. O que mais que eu tenho aqui? São várias dicas, né, pessoal? Mas as principais são essas. No meu plano, né, de ensino, de tratamento terapêutico, então, vem aqui os pensamentos, tenha consciência dos seus pensamentos, qualidade dos seus pensamentos, você tem condições, sim. Quando eu estou aqui falando, eu até imagino as pessoas falando assim, mas como que eu faço para pensar diferente? Porque eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, porque eles fluem assim que não tem condições de parar com eles. Realmente, a gente não tem condições de parar com eles, mas a gente pode bloquear os pensamentos negativos e trocar por positivos. E lembre-se, se isso vai ser uma ajuda para você. O nosso pensamento, o seu pensamento está criando a sua realidade. Você não está pensando negativamente porque a sua realidade está negativa. A sua realidade está negativa porque o seu pensamento foi assim até hoje. Em algum momento na vida, você fica reclamando, você fica só focando e pensando nas coisas negativas, em doença, em acidente, em tudo aquilo que pode dar errado. Por isso que a sua realidade está assim. Se você quer mudar a sua realidade, mude os pensamentos. Quando você mudar o pensamento, a sua realidade vai começar a mudar. Então não tem essa, pessoal. Eu falo isso por mim mesma, sabe? Eu também vivi isso. Eu sei como que é alguém te falar para mudar pensamento e você não conseguir. Eu sei, porque você acredita que a realidade que você está vendo, você está pensando e você está sentindo porque você está vendo aquela realidade. E não é verdade, é ao contrário. A realidade só existe porque você pensou, você planejou, você sentiu ela. Só assim que você vai conseguir mudar a tua realidade, se você escolher, ok? Relaxamento, né? O segundo ponto aqui, e a respiração profunda. Então, ó, presta atenção, tenha consciência sobre tudo isso. Tenha consciência sobre a sua respiração. Pare por alguns minutinhos, 5, 10 minutinhos, para você respirar, para você sentir a respiração. Eu, quando vou fazer as massagens, né, os toques terapêuticos na cabeça ou nos pés, muitas vezes a pessoa nem sabia que naquele ponto pulsava o sangue, né? O sangue da própria pessoa, ele está pulsando o tempo todo. Mas a pessoa nem sabia que naquele ponto pulsava, né? O sangue estava correndo por ali. Dava para sentir com o toque do dedo, né? Com a mão. Então, olha, a falta de consciência que nós vivemos na nossa vida. Precisamos ter mais consciência sobre como o nosso corpo funciona. Opa, o mosquitinho aqui. Como a nossa respiração, ela influencia na nossa vida, né? E respirar melhor. E como nossos pensamentos também influenciam muito na nossa vida. Ok, pessoal? Gratidão por todos vocês que passaram aqui, quem vai assistir ainda esse vídeo. E estamos aqui. Uma hora que der, a gente sempre tá fazendo live aqui, ok? Mas vocês podem assistir os vídeos que ficam todos gravados aqui no Instagram, beleza? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!